Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula, depois da PED1, né? E a gente vai continuar, então, com a nossa programação, né? Seguindo a ementa de vocês. E agora a gente vai passar para a parte em que nós vamos trabalhar os ângulos entre os vetores, né? Aqueles nossos vetores tradicionais que a gente vem trabalhando, U e V, certo? Em que eles podem estar em um plano em 2 ou 3 dimensões, né? Dependendo do que a gente for trabalhar, eu posso ter ambas as características. Lembrando que esses vetores no plano, se em 2 direções, né? Eles podem estar distribuídos ao longo dos versores unitários em I e J, podendo também, né, sofrer alguma translação e rotação aqui em função dessas componentes. E se eu tenho um terceiro plano aqui, né, um plano em 3 dimensões, eu tenho mais uma componente, que é o nosso versor unitário K. Então, eu posso ter esse plano para trabalhar os vetores. Esse conteúdo essa parte do ângulo entre os vetores, a gente vai ver 3 características. Eu vou ter ângulo formado entre 2 vetores, ou seja, se eu tenho 2 vetores no plano, vamos supor um vetor U nesse sentido, e talvez um vetor V aqui disposto nesse outro quadrante. Eu quero saber qual é o ângulo que forma entre esses 2 vetores. Quanto que vale essa orientação, ou seja, essa direção entre os meus ângulos dispostos no plano. Então, a gente vai ver quanto calcular esse ângulo entre 2 vetores. A gente vai calcular ângulos diretores, ou seja, se eu tenho um vetor em 3 direções, lembra similar à nossa mecânica vetorial, eu posso ter ângulo entre os 2 vetores, ou seja, eu calculo o ângulo que forma entre eles, e eu posso ainda calcular o ângulo diretores de um único vetor, ou seja, se o meu vetor V, por exemplo, tem componentes aqui 1 e 2, vamos supor, ou seja, ele toca em X lá no meu número 1 e em Y ele toca no número 2, ambos positivos. Isso significa que eu posso ter um ângulo para X e um ângulo para Y, por isso a gente chama de ângulos diretores, ou seja, o ângulo ele vai ser direcional a cada componente e não mais entre os vetores, ok? Aí aqui eu tenho a exemplificação das fórmulas de cada uma desses conteúdos. O terceiro tópico que a gente vai estudar vai ser a projeção de 2 vetores, ok? Para calcular a projeção de 2 vetores, eu tenho que atender a uma característica. Eu só posso calcular a projeção se o meu ângulo entre os vetores for menor que 90 graus. Ou seja, calculo primeiro o ângulo entre os vetores e se porventura o exercício pedir a projeção de um vetor sobre o outro, eu só posso fazer esse cálculo se eu verifiquei que o ângulo entre eles é menor que 90 graus. Ok? Eu enumerei aqui então os tópicos, a gente vai ver ângulo entre 2 vetores de 1.1, ângulos diretores de um vetor 1.2 e projeção de 2 vetores de 1.3, ok? E aí eu coloquei aqui 1.1. Então, a minha fórmula para calcular o ângulo entre 2 vetores vai ser o arco cosseno, lembrando aqui, tá? O cosseno a menos 1, em que eu vou ter o meu vetor U escalar meu vetor V, dividido pelo módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V. Módulo dos meus vetores é elevar as minhas componentes ao quadrado. Meu item 1.2, que é os ângulos diretores de um vetor, ou seja, eu vou calcular qual ângulo que cada componente faz com o plano. Eu vou calcular por meio do arco cosseno da minha componente, ou seja, nesse caso que eu exemplifiquei, 1 dividido pelo módulo do vetor. Eu simulei aqui como sendo V, mas pode ser que meu vetor seja U, pode ser Z, pode ser T, qualquer variável que eu quiser atribuir. E assim sucessivamente. Se o meu vetor está em 2 direções, eu vou calcular 2 ângulos. Se eu tenho esse vetor em 3 direções, ou seja, tenho mais uma componente, eu vou calcular um terceiro ângulo ali. Lembrando o seguinte, a gente não costuma calcular esse terceiro ângulo pela fórmula, tá? A geometria, ela traz para nós uma outra formulação que chama versor de um vetor.
Ou seja, se eu conheço dois vetores, a geometria nos implica que ao invés de a gente atribuir a mesma fórmula para calcular o terceiro vetor, ela nos auxilia com a seguinte formulação, que é o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama. Isso tudo igual a 1, ok? Ou seja, eu vou ter condições de conhecer um ângulo, conheço dois ângulos, a minha igualdade é 1. Então, se eu sei dois ângulos, eu posso vir e calcular o quê? Um terceiro ângulo, sem precisar usar essa fórmula. Ah, professora, eu sou obrigada a usar essa? Não, a não ser que eu peça para calcular o terceiro vetor do plano pela fórmula versor de um vetor. Vou colocar aqui, versor de um vetor. Tá? Então, tem essas duas fórmulas de calcular. Lembrando que eu só consigo partir para essa fórmula se eu já conheço dois ângulos internos, porque senão eu vou ter mais de uma incógnita e eu não vou chegar em lugar nenhum, ok? Bom, coloquei alguns exemplos aqui pra gente resolver juntos, tá? Ah, e o item 1.3, então, a gente vai calcular a projeção de dois vetores. Lembrando que eu só consigo calcular a projeção se o ângulo entre os meus vetores forem menor que 90 graus. Então, aí a gente consegue calcular qual é a projeção que um vetor tem sobre o outro, a influência angular que um tem sobre o outro. Ou seja, se eu quero calcular a projeção do vetor V sobre U, eu vou usar essa fórmula. É o meu vetor V escalar o vetor U dividido pelo vetor U escalar o vetor U, ou seja, consegue entender que se eu tenho isso daqui, olha só, meu vetor U vezes U, eu vou ter o quê? O meu vetor U ao quadrado, certo? Aqui nesse denominador. E a projeção do vetor U sobre o vetor V vai ser o quê? O vetor U escalar o vetor V dividido pelo vetor V vezes o vetor V. Então, veja que eu mudo apenas quando eu estou projetando essas numerações aqui, tá? Meu numerador e denominador. Bom, pessoal, esse conteúdo tá no livro do Paulo Inter lá, começa na página 56, quero que todos vocês leem sobre, tá, esse conteúdo. Além de fazer esses exercícios, exemplos que eu coloquei aqui para fazer com vocês, eu vou deixar mais uma lista, tá, para vocês resolverem, uma sequência aí de exercícios propostos, para vocês terem habilidade mais com esse conteúdo.